Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. Vamos lá, meus amigos do Esporte Catedral. Hoje a gente está fazendo um papo especial com o Zico. Estamos debatendo, pensando futebol com o Zico aqui no nosso programa Esporte Catedral. Dani, será que os nossos ouvintes podem participar mesmo desse programa gravado? Sim, os nossos ouvintes podem participar através das redes sociais, Facebook/Esporte Catedral e pelo Twitter. É só mandar sua mensagem para o @ESP_Catedral. E o nosso convidado também, né? Tem Facebook, né, Vivi? Sim, Facebook Zico Oficial, né? O Facebook Zico Oficial, /Zico Oficial. E você também pode dar confere lá no Instagram, Zico_Oficial. João, você quer começar fazendo a pergunta? Porque eu tenho um monte. Não, eu queria. A gente falou da parte das federações, dos clubes. Zico, e os jogadores? Os jogadores têm a força que talvez só quando você para que você tem uma dimensão real da força que vocês têm. Falta um pouco interesse ou falta essa compreensão da força que vocês têm para poder também atuarem como a realidade, protagonistas também fora do campo. Um bom senso atuante, né? Um bom senso que faça, né? Esse movimento, alguma coisa nesse sentido. É isso, João? Eu sinto falta às vezes do jogador que está em atividade, ele ter um pouco mais de participação. Exige, eles sempre falam que falta tempo por causa disso, por causa daquilo, mas eu não vejo quando o jogador está em atividade uma participação mais concreta. Eu, quando estava em atividade, eu fui até ser presidente do sindicato e sempre arrumava um tempo, um dia na semana para estar presente, para ver nos problemas, para tentar. Não podia fazer a visita aos clubes, mas sempre atento com o que estava acontecendo. E fizemos alguns movimentos, conseguimos fazer eventos para ter verba para ter a nossa sede. Hoje o sindicato está muito bem organizado. Já participei de movimentos da GAP, de legalização da profissão do atleta profissional com uma carteira de trabalho. Lembro que na época em 1978, o ministro do Trabalho reconheceu a nossa atividade. A minha carteira era 018, como atleta profissional. Então foram vários movimentos. O último foi esse do bom senso, que nós esperávamos que pudesse ter um segmento, mas eram também jogadores que estavam quase parando, tiveram problemas, jogadores como foram muito a fundo, problemas com os clubes. Alguns desses jogadores que encabeçavam o movimento acabaram não dando sequência nos seus clubes, sendo um pouco marginalizados. Então eu acho que quando você está numa seleção em atividade plena, é que você tem que participar de um movimento, porque aí os caras têm medo de fazer alguma coisa com você. Quando você está num momento difícil, né, de final, principalmente de carreira, aí às vezes é até perigoso. E o problema de você ser um ex-jogador é você às vezes estar reivindicando alguma coisa que tu não sabe se aquilo é bom para os caras que estão lá em atividade. Então o que a gente pode fazer hoje, eu como ex-jogador, é tentar criar alguma coisa que possa dar uma tranquilidade para ele após encerrar a carreira, né? De que forma, né? Um novo mercado de trabalho, uma série de coisas. Mas enquanto coisas para a atualidade, isso aí, quem tem que estar à frente são aqueles que vão vivenciar aquele problema. De repente você está fora defendendo uma coisa e aquilo não é o que eles querem. Eu queria falar sobre isso. Eu participei ativamente do seu processo de pré-candidatura à presidência da FIFA. Eu sei disso. Sempre te agradecer. Imagina, né? Não por isso, mas gravei. Se você for candidato ao síndico, você me avisa, porque eu também vou apoiar. Comigo não tem essa não, é com o clubismo. Mas tem uma coisa que eu gravei muito, foram as metas, né? As propostas. Eu discutia muito isso com o Rafael, as questões que você estava... por que você estava ali naquele momento? E tinham palavras que eu terminei o primeiro bloco falando disso: credibilidade, honestidade, transparência. Queria que você falasse um pouquinho desse seu movimento e se ele está adormecido, vai voltar. Era aquele momento, né, que eu acho que era preciso.
alguma voz, principalmente aqui da América do Sul. A gente estava largado, marginalizado, como está ainda, em relação aos problemas que muitos desses comandantes, né, de Conmebol, de CONCACAF, né, e quando eu falo América do Sul, América do Norte especificamente aqui do Brasil, né? Não boto o Brasil como um continente, lógico, mas boto o Brasil como um país à parte pelo que ele representa no futebol mundial. Eu acho que aquele momento tudo aconteceu devido a uma pergunta que eu estava no Esporte Interativo, sendo num programa lá na Alemanha. Ele me perguntou se eu apoiaria o Figo. E eu falei que sim, pelas ideias dele, por ser um cara do futebol, um cara que está aí. E o Figo, não entendi por que ele desistiu no momento mais importante da eleição, né? Por quê? Porque ele não conseguiu justamente o que era mais difícil, que era a questão dos apoios das pessoas que estavam praticamente naquele ciclo vicioso, que é a questão do comitê eleitoral dentro da própria FIFA. Então era uma tentativa. Eu o Figo saiu e tal, por que não eu ser candidato? E me lancei. E vamos à luta, vamos ver. A minha plataforma era transparência, né? Democracia e transparência. Democracia o quê? A forma de todos participarem. Te dou um exemplo. A FIFA faz um estardalhaço danado para que todos votem no melhor jogador do mundo. Tá? Aí pegam lá os capitães, técnicos, torcedores e não sei o quê. Por que eles não fazem isso para eleger o presidente da FIFA? Entendeu? Porque só o melhor jogador. Então, a FIFA ela tem que ser aberta, ela tem que ser transparente. Você alguma vez viu aí as contas, prestação de contas, para onde vai o dinheiro? Eu tive num congresso da FIFA que eu fiquei estarrecido, né? Ia ter a eleição, uma reeleição do Blatter, não tinha candidato. 5 minutos antes do pessoal aplaudir, ele falou: tem uma verba tal para todas as federações, que é o lucro da FIFA em relação a isso. É tanto para cada federação. Aí daqui a pouco, agora vamos à eleição, quem é qual dia favorável e tal. O cara embolsou ali uma grana, aí o cara só levanta o braço. O cara tá ali, só não levantou quem não tava, ou quem não podia. Então, quer dizer, a coisa é feita dessa forma. Não é pela plataforma. E a FIFA tem trabalhos realmente maravilhosos, trabalhos importantes, que podem ser feitos e podem ser divulgados no mundo em relação à ajuda a países com dificuldade e tal. Mas tudo é feito em relação a como, o que eu vou me beneficiar na hora de uma votação. Como é o outro que entrou, que eu sempre achei, o que está aí, que pode ser o cara, de todos aqueles que eram candidatos, podia ser o cara que podia dar uma nova credibilidade à FIFA. Primeira coisa que ele faz é aumentar o número de países para uma Copa do Mundo. Por quê? Porque vai ter mais votos em botar aqueles locais que elogiaram ele para ser novamente reeleito. E foi assim que o Avelange ficou não sei quantos anos lá, foi assim que o Blatter ficou não sei quantos anos. Será que tô com 64 anos, eu vi o terceiro presidente da FIFA, né? O primeiro eu nem lembro, porque eu era moleque ainda, que era... teve lá o Júlio Gemê, não sei, né? E depois veio o Avelange, depois do Avelange o Blatter, e não tinha mais. Será que só tem essas duas pessoas no mundo que possam dirigir a FIFA? Porque não tem uma eleição, uma reeleição, acabou, tchau, um abraço, obrigado, e tá tudo bem. Então não, criam diversas situações para serem eleitos, reeleitos e continuar lá no poder. E eu acho que foi muito importante conhecer tudo isso de perto, ver, meter a cara, mostrar algumas coisas que
que estavam dentro do meu projeto. Esse cara está tentando fazer, aproximou mais gente do futebol. E quando eu falo do futebol, não vai pensar que eu estou puxando o saco de ex-jogador, não, que eu quero só ex-jogador lá. Futebol tem diretor, técnico, preparador físico, médico, uma série de pessoas do futebol que podem muito bem servir a FIFA, que podem viver os problemas, ajudar nos problemas, nas reuniões, mas infelizmente essas pessoas não são ouvidas no que diz respeito a qualquer tipo de mudança no futebol. Outra plataforma sua e que a gente também discute muito é apoio à modalidade. Por exemplo, bati uma bolinha com você recentemente, mas eu sou uma pereba. Mas tem meninas que jogam muita bola e não são valorizadas por isso nas categorias do futebol. Assim como em categorias menores. O João é um cara que acompanha vai a tudo quanto é lugar ver o futebol, né? E a gente vê que não tem apoio, não dão moral pra isso. Eu tive muito apoio, sabe da onde? Do futsal. Recebi mensagens do mundo inteiro do futsal quanto a isso. É o futebol feminino, é o futebol de areia, uma série de coisas. Você, quando fala de futebol, a importância dele, da socialização dele, é importante em qualquer área. Então, eu acho que você tem que dar uma dinâmica nisso, botar gente realmente que entenda do assunto, que possa desenvolver. O futebol feminino aqui no Brasil deveria ter um respaldo maior por parte dos clubes, por parte das autoridades, e não só em relação a seleções. Então eu acho que é dever da FIFA motivar no mundo inteiro qualquer coisa que seja relativa ao mundo do futebol. Uma coisa que lá do primeiro bloco eu queria voltar um pouquinho, e você falar agora da incentivação. A gente não tem mais tantos campos no bairro, times amadores. Esse processo de formação do jogador, só tirando um pouquinho, mudou muito. Então você tem muito mais gente vindo do futsal, por exemplo, nas escolinhas. Falta um pouco dessa coisa de jogar na rua, de se defender, até para forjar a personalidade da pessoa, né? Então esses jogadores que a gente tem hoje que não se colocam, não se expõem, se posicionam, né? Não tem um processo político, começou a jogar dentro daquela regrinha ali do futsal, então sempre foi, ou do futebol de campo na escolinha. Falta um pouquinho dessa coisa Ou do game, dessa coisa de viver um pouco mais os conflitos que a gente tinha jogando no campinho, as regras sociais ali. Falta um pouquinho disso na formação do jogador pra gente ter mais craques, mais gente com personalidade forte na hora de dar entrevista, na hora de tratar uma produção. A gente teve aqui a produção da Daniela para entrevistar o Zico. A gente não passou por uma série de assessores, de isso, daquilo. A gente conseguiu fazer aqui, tá com uma grande personalidade de futebol. E, enfim, outras pessoas de hoje são muito mais difíceis. Sem dúvida. Eu acho que isso ajuda muito na formação do caráter da pessoa, da personalidade. Então, lógico, sempre, às vezes até tive aqui assessor de imprensa, mais no centro de futebol do que propriamente para marcar minhas entrevistas. Sempre marquei direto, muita gente às vezes até, poxa, você tá muito solícito com todo mundo. Eu falei, mas essa é a minha maneira de ser, não adianta, eu não vou me esconder para nada. E eu sou muito franco também, posso, não posso, entendeu? Eu aprendi a dizer não um pouco. Então, mas eu acho que o que às vezes tem isso faz muita falta, essa questão de você resolver teus problemas às vezes no meio da rua, nas peladas. Isso aí, sem dúvida, que tem um aspecto muito positivo, né? Hoje as pessoas estão indo muito cedo para o futebol, né? Já as crianças às vezes chegam com 17 anos um pouquinho até saturadas em relação ao futebol, porque já botam elas desde 9 anos em relação a esse tipo de competitividade. Eu acho que a criança deva ter uma competitividade só a partir lá de 12, 13 anos. Antes não, antes é uma coisa lúdica, ele tem que se divertir, ele tem que curtir, ele tem que brincar, sabe? E hoje você tem gente dando trabalhos físicos aí para garotos de 9, 10 anos.
Então eu não sou favorável a isso. Agora, as escolas de futebol, sem dúvida que elas têm dois aspectos, né? Tem aquela da formação do menino como cidadão, ou tem a formação do garoto para o futebol profissional. Então, o que acontece hoje? Os campos não são adequados. Os campos são, a maioria hoje, tudo campo sintético, dentro de condomínio. Às vezes os garotos de periferia, garotos que têm menor poder aquisitivo, são preteridos, né? Você não, às vezes não tem nem condição de ser matriculado numa escola como essa. Então é complicado às vezes porque ele não tem um local. Então ele parte para outra atividade, que não é do futebol. Então na minha época de criança, eu jogava bola em tudo que é lugar, sábado e domingo, eu ficava de 8 da manhã até 5 da tarde jogando bola. E aí, modesta parte, como jogava bem, era requisitado pelos times da rua, do bairro, ia para tudo que é lugar, jogar bola. Hoje acho difícil você ter isso. Em Quintino, por exemplo, que tinha 8, 9 campos de futebol, hoje se você contar um é muito. São prédios, condomínios que foram abertos. Então aqui na Zona Sul eu criei aqui esse espaço no centro de futebol, e porque não tinha campos aqui na região para o meu time que eu tinha, Nova Geração, o time dos meus filhos, sobrinho e filho de ex-jogadores de futebol, e a gente não tinha lugar para jogar. A gente rodava o Rio de Janeiro inteiro, sábado e domingo, nos campos dos outros. Então eu criei aqui o meu centro de futebol, são 4, 5 campos, e criei campeonatos. Por exemplo, a gente tem uma Copa Zico aqui 2 vezes, né, em julho e em dezembro. Esse ano foi até em janeiro. Para como? Só de times, tipo times de rua, que não pode ter garoto filiado na federação, nem a clube, para dar oportunidade a essa molecada, como tem aí essa Copa das Favelas, essa coisa toda. Mas o Copa das Favelas tem gente que é filiada aos times. A nossa não pode, é filiado, não pode jogar, só para dar oportunidade a uma nova garotada. Zico, e por falar em lugar para jogar, recentemente, né, no jogo do Zico, a primeira transmissão de futebol da Rádio Catedral foi feita no Esporte Catedral no seu jogo ano passado. Jogo das Estrelas. No Jogo das Estrelas. E a gente foi uma transmissão incrível, muito emocionante. O Edson, que não tá mais com a gente na equipe, foi que narrou, o João comentou, e eu só ficava lá, o Zico, parecia o filho do Costinha, é o Zico e tal, era eu. Mas foi legal, muito bacana. E a gente viveu a realidade do lugar para jogar, e eu quero falar sobre o Maracanã. Eu lembro nesse dia que você soltou o verbo, falando sobre a realidade do Maracanã, e a gente agora retornei ao Maracanã, quero falar disso no nosso último assunto, que é o Flamengo. Retornei ao Maracanã, e aí a gente vive as mesmas questões, e a gente queria que você falasse sobre isso, sobre o Maracanã, quem administra, o que aconteceu, esse processo. Eu vi também uma meia-culpa sua dizendo, eu apoiei tanto as mudanças estruturais do Maracanã, e tenho questões em relação a isso. Fala um pouquinho do Maracanã. Eu achava que o Maracanã deveria mudar um pouco, porque já não estava atendendo aquilo que é necessário no futebol, né? Principalmente depois que acabaram com a geral. E acho que a nova maneira de torcer e tal, pensando que as arenas, elas são importantes porque elas dão uma melhor condição, um melhor conforto para o torcedor, e o torcedor precisa disso. Você não pode fazer só um estádio para uma competição, você tem que pensar no depois. Eu acho que você poderia botar o estádio Maracanã, tudo bem, nas regras da FIFA, acabou ali. Você pode ter condição de colocar nos moldes importantes para a maneira de torcer do futebol brasileiro, sem deixar de lado o conforto. Por exemplo, na Itália, muito lugar que quando fez a Copa de 90, muito lugar eles tiraram os assentos, que não comportava, ninguém ficava sentado, certos grupos de torcida, às vezes ficam em pé o tempo todo, sentam no cimento, não tem problema, você pode cobrar mais barato e tal, mas aqui não, fizeram a mudança e quiseram esfolar que o torcedor pagasse aquela conta, que é absurda. O que eu sou contra, o que eu fiquei triste foi isso, foi porque
a gente vê todo esse absurdo que veio a público em relação ao gasto, aos desvios de verba, essa coisa toda. A mudança, o estádio como está hoje, ninguém tem o que reclamar, porque é um estádio confortável, é um estádio bonito, é um estádio que atende bem a necessidade do futebol, é feito para o futebol, não é um estádio olímpico. Então eu acredito que isso era o que poderia ser feito. Agora, não deixar nas mãos do que aconteceu. A gente abrir as pernas para uma Olimpíada, para ter uma Olimpíada, por exemplo, e fazer o que eles fizeram, abandonar o Maracanã dessa forma. Você chegar ao ponto de você abrir as pernas, de ter que tirar, né, a calçada da fama, que teve gente que perdeu dias, noites para ir lá fazer medida, botar, e o maior de todos fez isso, que foi o Pelé. E tiraram de lá tudo dele. Isso é um absurdo. Isso aí é uma coisa. A história daquele futebol é contada pelo futebol, não é contada pela Olimpíada. Então, se querem fazer Olimpíada, mas não tirem a história do futebol que está ali. E eu sei que ali são pessoas que odeiam futebol, que não gostam de futebol. E eles querem que se dane o futebol. Usam o futebol, como já usaram para diversas outras coisas, o Maracanã, por causa de público. Mas se eles quiserem que se dane, deixar aquilo lá, abandonar aquilo lá, como eles quiseram. Então, o que faltou foi pulso das autoridades, chegar ali, não, você vai entregar como você recebeu. Tinham que exigir isso. Ah, não, mas é muito pouco, nada. Pouco tem que ser igual. Em algumas outras arenas, entregaram e ninguém reclamou. O Maracanã, não, o maior símbolo, né, do esporte, do futebol brasileiro, foi largado às traças. Por isso que eu disse, tinha que ter reunido todo mundo em Bangu. Ó, vocês só saem daqui todos depois que resolverem o problema do Maracanã. Então, tá aí com ações pontuais, né, como foi o meu caso, que eu tive que, por exemplo, pagar taxas a mais para poder botar em ordem para receber as pessoas, de uma verba que poderia ser doada, como foi doada boa parte lá para o pessoal da Chapecoense, né, para as vítimas. Poderia ter sido mais se eu não tivesse que pagar tantas taxas para botar o Maracanã em ordem para poder receber. É a mesma coisa, eu acho, que aconteceu com o Flamengo agora, com o Vasco, essas coisas, todos aqueles que fizeram eventos pontuais ali no Maracanã. Você falou de Flamengo e a gente já está chegando ao fim do nosso programa. Eu não poderia deixar de fazer perguntas relativas a ele. A primeira coisa, eu queria... todo mundo vai me perguntar. A gente discutiu aqui futebol moderno, discutimos aqui transparência, democracia, e estamos vendo dentro do Clube do Flamengo, dos dirigentes, esse processo. Ano que vem tem eleição. Você pensa em voltarem, se candidatarem, em estar junto com eles? Não. Eu acho que todo esse processo que está acontecendo no Flamengo hoje, eu me sinto feliz de poder ter colocado inicialmente em 2012 essas cabeças que foram lá. Se eles brigaram entre eles, aí a gente não pode fazer nada. Mas as ideias, elas deram uma nova credibilidade ao Flamengo. O Flamengo hoje é uma nova casa, uma nova estrutura para seus profissionais. O Flamengo hoje tem gente lá que não usufrui do Flamengo, que está lá para ajudar o Flamengo. Então hoje o Flamengo conquistou novamente o seu lugar. Precisa agora pensar exclusivamente no futebol, que o futebol é o carro-chefe, trazer novamente grandes nomes para conquistas, que a torcida quer conquista. Não adianta você arrumar toda a casa, eu acho que a casa já foi arrumada. Agora é formar um grande time, procurar sempre investir em grandes jogadores vencedores, para que o Flamengo volte a ter grandes conquistas. Mas você pensa em assumir alguma coisa? Todo mundo vai sempre te fazer essa pergunta. Vai sempre fazer a pergunta. Essa mesma coisa, né? A gente está chegando... Eu quero falar assim de uma... A única coisa que eu sempre digo, que se eu tivesse que um dia voltar ao Flamengo, assumir alguma coisa lá, seria na questão da base, organização da base, né? Tentar fazer com que aquele slogan, né? Craque o Flamengo em casa, faz em casa, aquilo voltasse a acontecer. Que o Flamengo ganhasse os títulos da categoria de base, revelasse jogadores, mas que esses jogadores permanecessem no Flamengo para seguir
e ajudar nas conquistas do Flamengo. Recentemente o Flamengo assumiu a administração do Maracanã para poder fazer o jogo da Libertadores. Inclusive tive agora uma informação que foi cobrado um preço exorbitante, só o Flamengo consegue pagar um valor para assumir isso, né? Exatamente, isso é fruto de uma administração que está acontecendo. Mas eu queria fazer minha última pergunta, te perguntando sobre a emoção. Quando você vê o Maracanã do jeito que foi emocionante. Queria que você falasse sobre a emoção de ver o Maracanã, a torcida explodindo daquela maneira, um gol quase que inspirado por você na arquibancada. Que você falasse então dessa sua relação com a torcida e de ver aquele movimento no Maracanã. Eu acho que o Flamengo sempre foi isso, né? Tem que ter essa empatia do clube, do time com o torcedor. O torcedor é o principal, é o patrimônio do Flamengo, é o torcedor. Então, qualquer esforço que é feito para ajudar o torcedor e para trazer ele junto com o time, eu acho que foi um grande início esse. Eu acho que os jogadores têm que entender essa importância, eles têm que saber jogar com a torcida do lado. Que aí sim a torcida se torna o 12º jogador, porque sempre foi essa peça fundamental, mesmo naquele grande time que o Flamengo tinha da nossa época. Então, por eles jogarem com a gente, às vezes a gente estava mal lá, aí começava aquele grito lá de cima, e aí é essa hora que a torcida é importante. E a torcida tá louca para fazer isso, ela tá doida, como fez nesse jogo contra o São Lourenço, e sem dúvida, para aqueles jogadores, eles viram o que é realmente a torcida do Flamengo. Só mais uma questãozinha, Zico, brevemente. Seleção brasileira, o que você está achando do Tite? Né? Perderam 2 anos. Assim que acabou a Copa de 2014, tinha que ser o Tite. Já era o melhor, já tinha demonstrado isso em termos de seleção, de conquistas, de clubes, né, de experiência, de tudo aquilo que ele galgou na carreira dele. Ele deveria ter sido o primeiro. Perdemos 2 anos. E agora a gente está retomando o caminho e estamos no caminho certo. Sua despedida agora. A gente já chegou ao fim do programa com o Zico, debatendo, pensando futebol, pensando esporte. Eu ficaria aqui uma vida inteira escutando ele falar sobre futebol, né? Mas eu sou suspeito. Então, queria te pedir para se despedir, infelizmente, aqui do nosso programa e deixar as portas abertas da Rádio Catedral, do Esporte Catedral, para você estar sempre com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui, né? Muito legal esse papo. Eu acho que passou muito rápido. Eu falo um pouquinho demais, mas procuro transmitir aquela experiência que eu vivenciei de perto em todos esses setores, né? E vocês estão de parabéns pelos moldes do programa, né? Das pessoas que vocês estão levando lá para falar, para as pessoas terem uma outra ideia, uma outra dimensão do que envolve o futebol, que o futebol não é só aquelas 25 pessoas que estão ali dentro, né? Os 22 jogadores mais os árbitros, agora mais dois, quer dizer, são 27 agora. Então, eu acho que é importante você ter a palavra, o pensamento daquelas pessoas, de tudo que gira em torno do futebol, da importância dele para a sociedade. Então, espero que tenha deixado aqui aquilo, nesse tempo que a gente teve, esse meu pensamento a respeito do que o futebol foi para mim e é. Claro que deixou. Gente, muito obrigada. Agradecer o João, a Dani, agradecer a equipe técnica da Rádio Catedral FM, porque estamos aqui no CFZ e teve toda uma operação para estar aqui. E a você, querido ouvinte do Esporte Catedral, toda segunda de 8h40 às 9h40, porque o Esporte Catedral é bom para pensar o esporte, o futebol. Muito boa noite. Eu não sei se vocês fazem isso ou não, mas eu gostaria de fazer um kit. Agora, há pouco tempo eu lancei diversos produtos em parceria com o Flamengo, que são canecas, aquelas garrafinhas de corrida, camisa, chaveiros. Queria depois fazer um kit para você, e vocês sorteiam, dão para quem vocês quiserem. Nossa, com certeza. Nossos ouvintes vão vibrar, vai ter briga. Tá vendo aí, né? Muito obrigada, Zico. Você é o maior, é o melhor. Super obrigada mesmo. Querido ouvinte da Rádio Catedral, muito boa noite. Fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. Catedral FM apresentou Esporte Catedral, Pastoral do Esporte em sintonia com você.